Vocês já devem ter lido AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo, e A com maiúsculo, AD maiúsculo, que é Anno Domini, que em latim é Ano do Nosso Senhor. Qual que é a diferença desses calendários? Eu vou explicar. Anno Domini é o ano verdadeiro, aproximado que Jesus nasceu. Porque quando a gente vai estudar o que os decretos de César, e aqui coloca sobre Quirino, e quando a gente estuda, Lucas ele é detalhista, ele fala que o decreto saiu, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador. Eu não tenho para explicar, Quirino na verdade era governador da Síria, que incluía Israel também naquela época. Ele foi por 2 vezes. A palavra governador aqui não é a palavra usada como governador que nós temos, mas sim significa um líder. Ele era um líder político naquela região, ele foi líder por 2 vezes ali. E, olha só, César, ele tinha um interesse. César Augusto era o imperador naquela época. Ele nasceu no ano 63 a.C., ele era sobrinho do imperador Júlio César, mas por alguma razão Júlio César amava tanto o seu sobrinho Otaviano, que ele resolveu que o sucessor dele seria Otaviano, que se tornou César e depois recebeu o adjetivo de Augusto, grandioso. Ele passou a ser adorado como um deus e se tornou talvez o principal imperador romano, César Augusto. César Augusto, ele tinha um interesse, claro, era recolher impostos e era chamar homens para o exército romano. Foi por esta razão que ele quis fazer o recenseamento. O Império Romano dominava o mundo, a maior parte do mundo conhecido. E então ele queria arregimentar mais soldados para o Império Romano e também cobrar mais impostos. Então ele lança um decreto, que esse decreto envolvia milhares de pessoas em todos os países que eram dominados pelo Império Romano. Todos deveriam se cadastrar na cidade dos seus antepassados. Esse decreto saiu no ano 8 antes de Cristo. Acontece que os judeus sempre foram rebeldes com relação aos romanos, eles não aceitavam. César ele dava a liberdade de alguns povos adorarem os seus deuses, continuarem com os seus rituais religiosos, e aos judeus ele dava a liberdade de eles não servirem o exército romano. Judeus não serviam exército romano, os outros povos sim. E também, só que César não abria mão dos impostos. Então, para os judeus, o recenseamento, aos olhos de César, era cobrar mais impostos. Saber quantas pessoas tem no império todo, arregimentar homens para o exército e impostos para o Império Romano ter mais recursos. Foi para isto que ele fez. Mas os judeus, sendo rebeldes, não obedeceram esta ordem de imediato. Demorou, evidentemente, alguns meses para chegar à ordem. E os judeus demoraram de 2 a 4 anos para obedecerem esta ordem do imperador. Esta ordem, na verdade, vencia no dia 15 de abril, aproximadamente. E por isso que nós vemos José viajando com a sua esposa grávida de 9 meses. E a gente acredita que, porque Anno Domini é o ano que Jesus nasceu. Jesus nasceu aproximadamente entre 6 e 4 antes de Cristo. Por isso que é chamado Anno Domini. Então, se nós fôssemos contar pelo calendário 0, o do nascimento de Jesus hoje, nós estaríamos mais ou menos no ano 2029, 2027 mais ou menos. 4 a 6 anos a mais do que... 4 a 6 anos a menos, né? 4 a 6 anos a menos, a mais. Estaríamos no ano 2000, já passou 2023, mais 4, 2027, 2029, por aí. Fariam mais ou menos 2029, 2027 anos que Jesus nasceu, na verdade. Agora, a ordem era para que todos se recenseassem.
Evidentemente, José já estava casado agora com Maria. Quando o anjo apareceu a Maria, o anjo Gabriel apareceu a Maria, José, ele estava, digamos, comprometido. Eu poderia falar noivo, mas não era noivo no sentido que nós pensamos hoje. Havia um contrato em que a família de José e os pais, o pai de Maria, o pai de José, eles assinavam um contrato de casamento. E aí o noivo, digamos, ele tinha a obrigação de, durante aquele ano, ele tinha um prazo até de mais ou menos um ano, para construir talvez um cômodo no fundo da casa do seu pai ou do seu sogro, onde o novo casal iria morar. O contrato era tão sério que, para se quebrar este contrato, haviam apenas duas maneiras. Não é que nem o noivado de hoje, que fala, até o dia do casamento, você pode separar, você pode desistir no altar, falar, não quero me casar mais. Mas naquela época não, o contrato era a única maneira de quebrar aquele relacionamento que eles tinham de promessa, era ou através de um dos dois morrer, ou através do divórcio. José e Maria, eles estavam com esse contrato quando o anjo apareceu e falou para Maria que ela iria ter um filho gerado pelo Espírito Santo. José, não querendo difamar a Maria, ele pensou em fugir. A única maneira era ele se divorciar de Maria, ele fugindo, para que Maria não corresse o risco de ser acusada de adultério e de ser até mesmo apedrejada, no caso aí. Era uma vila pequena onde eles moravam, na cidade de Nazaré. Tanto José como Maria, eles eram descendentes do rei Davi. Davi, ele teve muitos filhos. Esses filhos todos de Davi tiveram muitos filhos, e 1000 anos se passaram. Então tinha filho para todo lado, descendente de Davi. Há duas genealogias no Novo Testamento de Jesus. A primeira delas está em Mateus, porque Mateus escreve para os judeus, e ele usa muito o Velho Testamento, e ele usa ali a genealogia de José, que para os judeus que contava era a genealogia do lado do pai. Então ele coloca lá os descendentes, desde Davi até José, até Jesus, em Mateus. Em Lucas capítulo 3, há uma outra descendência de Jesus, diferente da de Mateus, porque Lucas, ele mostra Jesus como filho do homem, e ele usa a genealogia de Maria, embora ele não cite o nome de Maria, mas mostrando de que o Messias veio da descendência, o Messias tinha o sangue de Maria, ou o sangue de Davi correndo nas veias deles, então ele tinha direito ao trono. Mateus, ele queria dizer, Jesus é o rei, ele tem direito ao trono, ele tem direito de ser rei, porque ele é descendente do rei Davi, do rei Salomão, do rei Roboão, do rei Josafá, do rei Ezequias, do rei Joás, Jesus era descendente de todos esses reis de Israel, ele tinha direito ao trono. Então, Jesus deveria nascer na cidade de Belém. E quantas vezes eu falei isso daí, do controle de Deus na história, de que os reis estão nas mãos do Senhor, o Senhor tem o coração do rei, move para o lado que ele quiser. E César não fazia ideia de quem era Maria, de quem era José, de onde ficava Belém, de quem era o profeta Miqueias, não sabia, nem conhecia o Deus de Israel, não sabia de nada da Bíblia, não sabia de nada do judaísmo, e de repente César assina um decreto de que todos deveriam se recensear na sua cidade, dos seus antepassados, e isto iria fazer com que José e Maria fossem obrigados a irem até Belém para se cadastrar, porque eles eram da família de Davi, que nasceu em Belém, então eles deveriam ir até Belém para se cadastrar, porque Deus moveu o império, debaixo da ordem do imperador César Augusto, o império inteiro se moveu, e cada um foi até a cidade do seu antepassado para se cadastrar, inclusive José e Maria. Isso demorou alguns anos. Eu acredito que José esperou até o último instante, porque ele queria, olha só, você que já teve filho, você prepara o nascimento da criança. Agora José e Maria já estão casados.
Você faz o enxoval, você faz as roupinhas para o bebê. José era marceneiro, carpinteiro. Carpinteiro naquela época não era que construía casa, ele construía móveis, né? José, ele fazia guarda-roupa, ele fazia coisas assim. E José, evidentemente, fez lá o bercinho para o bebê. Eles fizeram as coisas para o bebê, prepararam as coisas. Os pais de José moravam em Nazaré, os pais de Maria moravam em Nazaré, tinha parentes em Nazaré. Então, evidentemente, a intenção de José e Maria era que o bebê nascesse entre os seus familiares em Nazaré. Tudo estava preparado para isto. Só que foi chegando o tempo do recenseamento, evidentemente os parentes, os pais deles foram a Belém se cadastrar. E José ficou esperando o neném nascer, para que depois que o neném nascesse, talvez eles fossem para Belém se cadastrar. Só que o tempo passou e o neném não nasceu. Então, de última hora, José é obrigado a ir até Belém para se cadastrar. E ele vai até Belém para se cadastrar. Agora, por que 25 de dezembro? Eu já expliquei isso para vocês. No ano 350, mais ou menos, o pastor da igreja de Jerusalém mandou uma carta para o pastor da igreja de Roma perguntando qual é o dia que Jesus nasceu, que ninguém sabia. Os evangelhos não falam. O pastor de Roma, no ano 300 e pouco, ele já estava ganhando uma notoriedade diferente dos outros pastores. Não havia papa naquela época. Eu estou pregando na carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu por volta do ano 55, 56, ou seja, quase 30 anos depois da morte de Jesus, e Paulo escreve a carta para Roma, para os romanos, e ele não menciona papa, ele não menciona alguém especial como líder da igreja. Não havia isso daí lá. A igreja, na verdade, foi perseguida pelos imperadores por mais de 200 anos. Mas quando Constantino, a mãe de Constantino, tem um sonho, e então Constantino resolve declarar que o cristianismo era a igreja oficial do Império Romano, então o pastor da igreja de Roma começa a ganhar uma notoriedade, porque ele era o pastor do imperador, ele era o pastor da capital romana, então ele começa a ganhar uma ascensão, digamos, aos olhos dos outros pastores. E o pastor da igreja de Jerusalém manda uma carta para ele perguntando se ele sabia o dia que Jesus nasceu. O pastor da igreja de Roma responde esta carta, talvez com boas intenções. O que acontecia? No mês de dezembro na Europa era o mês de festas pagãs, era o mês de festas a deuses estranhos. Os romanos, eles adoravam, havia uma festa chamada Saturnália, que era em homenagem a Saturno, eles adoravam outros deuses. Na Inglaterra havia outros deuses, entre os druidas, enfim, havia em cada país festas no mês de dezembro em comemoração e adoração aos seus deuses. Havia muitos costumes pagãos que acabaram entrando no nosso Natal, digamos, e que a gente foi incorporado, embora... Ele pensou o seguinte, bom, a melhor coisa que nós podemos fazer é colocar o nascimento de Jesus no meio disso daí. Porque já que as pessoas vão adorar outros deuses, vamos chamar a atenção para eles adorarem o verdadeiro Deus. E ele pensou, talvez de uma maneira até boa, pensando assim, vamos colocar no meio disso o nascimento de Jesus. Então ele retorna e escreve uma carta para o pastor de Jerusalém, dizendo, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, e aí ficou esta data. Mas na verdade, dezembro é inverno, seria muito difícil para José viajar com Maria. O decreto do imperador terminava por volta do mês de abril, então evidentemente José teria tempo para esperar a criança nascer antes de eles irem para Belém para se cadastrar. Mas a gente vê que não teve tempo para isso. José é obrigado a fazer algo que ele não queria, porque evidentemente era uma viagem de 3, 4 dias, de 130, 140 quilômetros, e que naquela época se viajava a
pé, mas a gente vê que nos presépios, né, quando vê José e Maria, vê Maria em um jumentinho, é bem provável realmente, a Bíblia não diz, mas é bem provável que ou ele tinha um jumentinho ou emprestou de algum familiar um jumentinho, porque Maria estava grávida praticamente de 9 meses, porque logo que eles chegaram em Belém, ela deu à luz a criança. Era uma viagem difícil, não deu para levar berço, não deu lá para levar tanto enxoval, não deu para levar as coisas que talvez eles prepararam. Eu vejo duas coisas aqui. A primeira delas é, que eu falei para vocês já, o controle que Deus tem para que os seus planos aconteçam, independente de quem seja o governante. Há promessas de Deus para nós que dependem da nossa fé, seja feito conforme a sua fé. Agora, há promessas de Deus que não dependem de ninguém para se cumprir. Deus falou e vai acontecer. No tempo de Deus, o Messias nasceu. Jesus falou que vai voltar. Se você acredita, se não acredita, se o mundo inteiro não acreditar, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não depende se você quer creia. Eu não creio. Não interessa se você não crê. Um dia você vai crer. O inferno está cheio de crente. Ou seja, que agora crê que Deus existe, que estão no inferno, e não tem mais jeito. Agora olha só, primeiro que faz-me ter paz no meu coração, porque o Deus que eu sirvo controla a história da minha vida. A nossa vida não está nas mãos de César, as nossas vidas não estão na mão do governo, as nossas vidas não dependem da economia de um país, a nossa vida está nas mãos de Deus, meu amado. É isso, eu tenho que ter paz em meu coração. Sabe, às vezes se você receber uma má notícia, e é normal nós ficarmos preocupados, e é normal nós ficarmos com medo, é normal nós acharmos, meu Deus, e agora? Porque ninguém quer receber uma má notícia, ninguém quer chegar num consultório do médico, o médico fala, olha, nós fizemos os exames e você está com câncer maligno e não tem tanto tempo assim de vida. Ninguém quer receber uma notícia assim, mas nós que somos cristãos sabemos que a última palavra é do nosso Deus, meu amado. E não é nem do médico, nem de governante nenhum. César era o Todo-Poderoso, aos olhos dos homens. Aos olhos de Deus, ele era apenas um instrumento que Deus movia para o lado que ele quisesse. Porque o único que está sentado num trono, dominando sobre tudo, é o nosso Senhor, meu amado. É isso aí. Então, eu sou crente, eu não tenho que temer estas coisas. Porque chegou a hora certa, César nunca leu a Bíblia. Ele era ímpio. Há registros arqueológicos, foi encontrado placa, por exemplo, daquela época, que diz, César Augusto, o salvador do mundo. Ele se achava o salvador do mundo e nem sabia que o salvador do mundo estava nascendo lá na cidade de Belém. Ele não sabia de nada, mas Deus falou, e Deus falou, vai se cumprir. E pode passar os céus e a terra, mas não vai passar uma vírgula ou um i das escrituras sem que aquilo se cumpra, meu amado. Eu tenho que ter paz no meu coração, eu não tenho que me preocupar se eu vou viver, se eu vou morrer. Deus tem um propósito para a minha vida, eu sei, Deus tem um propósito para a tua vida. E, enfim, a morte para nós é uma promoção. Eu sei que as pessoas vão ficar tristes, nossos familiares, a gente gosta desta vida. Às vezes eu estou lá com o meu carro, dirigindo, tranquilo, olhando assim a marginal, né? Na marginal de São Paulo, olhando as capivaras ali. É bom, a vida é boa, mas o céu vai ser melhor. Então, Deus sabe de tudo. Eu me sinto às vezes falando, meu Deus, o que eu vou apresentar para Deus? Eu poderia ter feito tanta coisa, ter orado mais, consagrado mais, lido mais a Bíblia, me dedicado mais, enfim. Mas, enfim. Olha só, Deus moveu, o império moveu para obedecer às Escrituras.
Agora, José e Maria, eles de repente, eles têm que viajar sozinhos para a vila de Belém, uma viagem difícil, talvez Maria no lombo lá de jumentinho, e eles vão para lá e chegam lá, não tem um lugar onde eles possam dormir. Na verdade, a palavra hospedaria aqui pode significar várias coisas, não é um hotel, né? O que eles tinham naquela época era tipo um galpão, onde as pessoas podiam ficar. A maioria das pessoas ficavam na casa de um parente, eles deveriam ter algum parente ali na cidade, mas estava tudo lotado, uma vila de 200, 300 habitantes apenas, estava lotado, não tinha onde ficar. Eles ou ficaram na casa de alguma pessoa, algum parente. As casas lá eram muito simples, queridos. A casa em Israel, porque Israel pagava um alto tributo para Roma e vivia em extrema pobreza. As casas eram um cômodo onde ficava a família e um cômodo para ficar os animais. Era isso as casas das pessoas. Eram 2 cômodos, um cômodo ficava a família e um cômodo ficava lá o jumentinho, alguma coisa assim. Que era tipo um estábulo, digamos. Mas além disso, também tinha algum lugar que poderia ser chamado de uma hospedaria, que era um galpão, onde era dividido tipo alguns boxes, né? Como nós vemos em algum lugar, alguns boxes que ficavam um casal, ficava a família hospedada, tipo um galpãozinho. E ficava ali uma parte separada para eles guardarem o jumentinho, onde ficava ali o jumentinho, onde ficava ali o animal que eles viajavam. Era assim, não era um hotel, deizinho, sei lá o que, né? Não era um hotel lá que tinha alguma estrela, tinha estrela nenhuma, né? E então, quando não havia lugar, então nós não sabemos exatamente onde que Jesus nasceu. Se foi numa casa de alguém, ou se foi realmente num lugar quase que um estábulo. O que a gente sabe é que Jesus foi colocado numa manjedoura, o lugar onde os animais comiam, porque neste pedaço de chão, na terra, eles cavavam alguns buracos e ali eles colocavam a comida no chão para que o animal comesse. Aquilo era manjedoura, não era como no estábulo que nós vemos, era um buraco no chão. E ali, quando Jesus nasceu naquela noite, evidentemente não tinha um berço, não tinha nada, eles devem ter colocado ali um pouco de palha naquele buraco e colocaram Jesus ali na manjedoura, no lugar que os animais comiam a sua comida. José era crente, Maria era crente, amavam a Deus. Maria sabia do sobrenatural que o anjo falou para ela, e ela não teve relação sexual com José e estava grávida. Era um milagre. Por que Deus não preparou um lugar? Por que Deus não fez que o bebê nascesse tranquilo em Nazaré, no meio dos seus familiares? Por que uma mulher grávida teve que viajar 100 e tantos quilômetros, 130 quilômetros, para não ter um lugar adequado para o seu bebê nascer, não ter um bercinho, não ter o enxoval completo do bebê, nascer assim no meio do nada, ser colocado ali num lugar onde os animais comiam? Se Deus prepara todas as coisas, por que Deus não preparou? Por que Deus não fez como eu gostaria que Ele fizesse? Por que as coisas não aconteceram da maneira que nós sonhamos, meu amado? Porque às vezes as coisas não acontecem da maneira que nós sonhamos, porque Deus tem planos maiores do que aqueles que nós sonhamos. E às vezes nós não entendemos. Que eu preciso entender que eu sou crente e eu confio na direção e no cuidado de Deus pela minha vida. E que às vezes até algumas experiências que você poderia pensar que seriam negativas, na verdade são treinamentos do Senhor para a nossa vida. Sim. É isto. Eu já fui pastor, sou pastor, vai fazer 43 anos. Quando Wesley nasceu, eu recebi um convite para ser pastor em Santa Catarina, e eu fui com a minha esposa para lá. Nós chegamos no dia mais frio do ano, era um sábado de manhã, chegamos lá, à noite tinha culto, fomos para a igreja. E um frio de lascar, foi o dia mais frio do ano. Não se enxergava o poste a 2 metros de distância da neblina. O Wesley tinha 15 dias, enrolamos o Wesley num cobertor, uma casa provisória que nós fomos morar, uma casa de madeira,
e que ficamos morando ali 4 meses. Ela era alta, né? Aquelas casas do sul alta, tinha várias frestas no chão, que a gente via o chão lá de grama, né? Abaixo. Oi? Alguns lugares tem um buraco que você tem que tomar cuidado para não cair no buraco. Não tinha o frio lascado. Eu me lembro que a gente tinha um aquecedor, uma bolinha assim, tipo um ventilador, que você punha na tomada e ficava vermelho dentro, assim, todos uns risquinhos vermelhos para tentar esquentar o quarto. Nós chegamos lá, tinha dia que a gente não tinha dinheiro para comer ou coisa assim. Eu contei para vocês que nós convidamos uma vez um casal, um amigo meu que fez seminário comigo, que estava como pastor lá na cidade, para ir jantar em casa. Ele foi, e chegou lá, não tinha comida. E ele levou a gente para jantar na casa dele. Eu me lembro uma vez, não tinha o leite para dar para o Wesley, ela fez com leite condensado, e eu tomei. E eu ia pregar fora, me deu um desarranjo. Como diz, né? Leite condensado, enfim. Mas nós nunca reclamamos de Deus, nós estávamos felizes da vida. Porque às vezes as coisas não acontecem como nós planejamos, mas nós precisamos aprender a ter um coração grato em qualquer circunstância da nossa vida. Então, algumas vezes Deus quer ver o nosso coração, Deus quer testar o nosso coração. Se nós estamos felizes somente no topo da montanha, quando nós aparentemente estamos passando algum tipo de necessidade. A minha esposa nunca reclamou, tinha que lavar fralda, não tinha fralda descartável, não era fralda na mão, um frio de lascar, a mão dela ficava dura, ia lá lavar as fraldas do Wesley, ali no tanque do lado de fora da casa, um gelo, né? Lavava as fraldas, tinha que secar as fraldas, um frio, a gente é acostumado em São Paulo, um frio do sul do Brasil, e a gente estava feliz da vida, entrava o vento por baixo, passava, eu tinha um sapato, eu me lembro, estava furado, a gente forrava o sapato com um jornal, e Joinville choveu, 4 meses que eu fiquei lá como pastor, choveu, eram 30, 60, 120 dias, choveu 119 dias, chuva. Eu punha papel, jornal, forrava o sapato e ia pregar em casa, ia pregar igreja, ia pregava para cá, ia pregava para lá, e foi uma bênção. Então, José e Maria poderiam falar, mas você não vê isso na Bíblia, eles reclamando, Senhor, o Senhor poderia ter preparado um lugar para nós, o Senhor poderia ter preparado uma pousada, o Senhor poderia ter preparado, como a gente imagina, né? Preparado lá uma cama quentinha para nós ali, um lugar aconchegante, pessoas ao nosso redor, nossos amigos, mas aparentemente não havia ninguém ali naquele lugar. Olha só, não havia ninguém importante ali, o mundo continuava da mesma maneira, o Império Romano continuava da mesma maneira, César continuava adorando os seus deuses, Herodes o Grande, que era chamado de o rei dos judeus, continuava lá em Jerusalém reinando de uma maneira sanguinária, os sacerdotes continuavam no templo, e naquele dia ofereceram os cordeiros, centenas de animais eram oferecidos diariamente lá no templo em Jerusalém, a vida seguia normal, e assim o Salvador nasceu. Os anjos naquela noite, um anjo apareceu dizendo para os pastores, havia naquela região pastores, pessoas que pastoreavam as ovelhas, e o anjo apareceu no céu dizendo que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Messias, o Senhor. E apareceu uma multidão de anjos celestiais. Eu já falei para vocês que não há um versículo na Bíblia que diz que os anjos cantam, embora eu acredite que os anjos cantam. Mas esse texto não diz que os anjos apareceram cantando, mas diz assim, apareceu uma multidão de seres celestiais, de anjos celestiais, louvando ao Senhor e dizendo, não está dizendo, e cantando. Eles falaram, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os pastores eram, na classe social da época, eram as pessoas mais simples que haviam.
Os pastores, inclusive, de ovelhas, embora Abraão tenha por um tempo sido pastor, Moisés foi pastor lá no deserto, Davi foi pastor de ovelhas, mas era um trabalho meio que desprezível, sendo que Davi foi colocado lá porque ele era considerado menor na casa dele. Os pastores, na verdade, eles não poderiam nem depor num tribunal, porque eles eram considerados incapazes, eles eram considerados iletrados para ser testemunha num tribunal. Era uma camada mais simples da sociedade. A Bíblia diz lá em Isaías que a salvação seria anunciada, o evangelho, aos pobres. A palavra pobre ali não é palavra usada para pobre de dinheiro, mas é pobre no sentido de pessoas dos níveis mais simples da sociedade, que foi o que aconteceu. E o interessante é que, por que Deus não enviou, já que o Messias estava nascendo, Deus não enviou anjo para falar lá para o sumo sacerdote, ou para os fariseus, um anjo aparecer lá no templo, e anunciar, olha, hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, e haveria uma festa lá em Jerusalém, no templo? Por que o anjo não apareceu para anunciar aos poderosos, ou a Herodes, ou a César, que havia nascido o Salvador? Porque as Escrituras iriam se cumprir, que o Evangelho seria anunciado às pessoas mais simples que haviam. Passou praticamente desconhecido de todo mundo. Não houve rojões, não houve nada de especial. A vida continuou do mesmo jeito. Quando Jesus nasceu, foi colocado ali naquela manjedoura. Os pastores foram até Belém, que o anjo falou, o sinal vai ser, vocês vão encontrar o menino enrolado em faixas. Porque naquela época se fazia como se fazia na época dos nossos avós, que o bebê nascia, né, para não ficar desconjuntado, coisa assim, eles enrolavam o bebê e ficava uma mumiazinha, durinho. Pegaram Jesus, enrolaram em faixas, colocaram ali, no buraquinho lá, na manjedoura, ficou ali. Agora eu fico pensando que você pode imaginar que o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, o que falou para as estrelas existirem, o que criou os mares, o que criou o universo, de repente ele desce do céu. Eu não consigo qualquer compreensão dos anjos diante disso. Os anjos acho que não entenderam isso daí, olharam admirados, como é que pode o nosso Senhor, que nós temos adorado por séculos, adorado e nos prostrado diante dele, agora Deus realmente ele resolve se transformar em um bebê. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai. Deus agora se torna um bebê que chora pelo leite da sua mãe e faz xixi no pano que o enrolou. Um bebê indefeso. Naquela noite, sem festa. Como foi cantado aqui a semana passada, Maria, você nem imaginava, é verdade, nem imaginaria que aquele bebê iria andar sobre as águas, nem imaginaria que aquele bebê ressuscitaria mortos, nem imaginaria que aquele bebê iria dar vista aos cegos, iria curar os doentes, nem imaginaria que aquele bebê iria ser perseguido, ser crucificado, ser zombado, iria ressuscitar. Ela nem imaginaria uma coisa desta daí. Mas a mensagem do Natal é que os anjos disseram, esta é boa nova, que na cidade de Belém vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. É isso que é o Natal. Nós comemos e festejamos, todas estas coisas foram acrescentadas por culturas pagãs em que se davam presentes por vários motivos, enfim, e depois vieram as árvores que eles enfeitavam por causa da neve, a escuridão que havia na Europa, enfeitavam com luzes, e todos isto que foi acrescentando ao nosso Natal, que eu vejo que nós não fazemos isto para adorar a nenhum Deus, mas o significado do Natal é que nasceu o Salvador. Para todos nós. Nasceu numa vila desconhecida. Cresceu numa outra vila desconhecida. Nasceu numa pequena cidade de Belém, cresceu em Nazaré.
Uma vila também de 200, 300 pessoas. Seus pais não eram conhecidos, não nasceu na nobreza, não nasceu no palácio. Ele era o rei, poderia ter nascido no palácio, não nasceu no palácio. Jesus nunca escreveu um livro, não tem nenhum livro da Bíblia que foi escrito por Jesus. Jesus não escreveu nenhum livro. Jesus nunca teve uma casa própria para morar. Ele até falou, olha, as ovelhas têm, os aves do céu têm os seus ninhos, as raposas, ela tem os seus lugares lá para morar. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele nunca teve uma casa própria. Ele nunca casou-se, nunca teve filhos. Nunca construiu um prédio, nunca construiu uma igreja. Até os 30 anos ele foi um carpinteiro porque ele seguiu a profissão do seu pai, como era o costume naquela época, o seu pai José. Quando ele tinha 30 anos, ele deu tchau para sua mãe e se tornou um pregador itinerante por 3 anos, percorrendo o país inteiro pregando o evangelho. Ele nunca viajou mais do que 200 quilômetros longe da sua cidade natal. Nunca viajou mais do que 200 quilômetros. Foi perseguido pelos líderes religiosos da sua época. Foi abandonado pelos seus amigos na hora da maior necessidade. Um dos seus amigos mais próximos, o tesoureiro do seu grupo, o traiu e o vendeu por 30 moedas de prata, que era o preço que se pagava por um escravo. Ele foi crucificado entre 2 bandidos. E nem túmulo tinha onde ele pudesse ser enterrado. O túmulo que ele foi enterrado foi emprestado. No entanto, mais de 2000 anos se passaram. E nenhum império da terra, nenhum imperador, por mais poderoso que tenha sido, nenhum líder religioso, mudou a vida de tantos milhares de pessoas, como aquele bebê que nasceu naquela pequena vila de Belém, naquela noite. Esses dias eu fui dar uma palavra, teve a cantata de Natal do governo do estado, lá no Palácio dos Bandeirantes. E eu não me envolvo, né, assim, com coisas, mas o governador e a esposa dele me convidaram para dar uma palavra na cantata de Natal do Palácio dos Bandeirantes. Antes eles sempre iam o bispo da região, mas eles convidaram o bispo da região e eu fui lá como pastor para falar. E havia muita gente lá, políticos, sentados, enfim. E eu falei a história do Natal, brevemente para eles. Mas eu sabia que ali havia pessoas, digamos que aos olhos dos homens, têm poder para tomar decisões. E eu falei para eles o seguinte, que não importa quem você seja rico, seja pobre, seja poderoso, seja governador, seja rei, seja autoridade, seja quem for. Aquele menino que nasceu em Belém, ele falou o seguinte um dia, eu vou voltar. E quando ele voltar, seja quem for, seja os Césares, os faraós, os líderes religiosos que passaram pela história da humanidade, que levaram atrás de si milhares de pessoas. Alexandre o Grande, ou Hitler, ou o faraó do Egito, ou os imperadores romanos, todos eles vão ser obrigados a se ajoelharem e declararem: Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, para a glória de Deus Pai. Você creia ou não? Pastor, eu não creio nisso. Não interessa para mim o que você crê. A Bíblia diz que um dia você, seja crente ou incrédulo, seja professor universitário, seja letrado, PhD ou iletrado, seja bilionário ou pobre, seja Bill Gates, seja quem for, um dia vai se dobrar e vai ajoelhar e vai falar: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. No céu, na terra, debaixo da terra, os demônios vão se curvar e vão declarar isso. Aquele menino que nasceu em Belém,
Ele deu a vida por mim e por você. E Ele se tornou o nosso Salvador. E é isso que nós celebramos hoje. Não importa que Ele não tenha nascido hoje. Mas a verdade, para nós que somos crentes, todos os dias são especiais. E nós celebramos a Cristo, e nós louvamos a Deus pela vida de Jesus, e pelo nascimento de Jesus, que Deus olhou para nós que não merecíamos nada, que estávamos perdidos, e Ele se tornou gente, Ele se tornou pobre para que nós fôssemos ricos, Ele se tornou servo para que nós fôssemos filhos, Ele se tornou um homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus, meu amado. Ele nasceu e morreu por minha causa e por sua causa também.